Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Vamos orar, irmãos. Soberano, amado Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, agora, para que a gente venha compreender o texto bíblico, Senhor. Nos abençoa, Senhor, para ter o devido entendimento da mensagem, Senhor, e que a exposição seja fiel à Tua palavra, Pai, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, no início do capítulo 5 da Epístola de Tiago, nós vimos o tipo de riqueza que Deus condena, uma riqueza que não possui valor eterno e que é conquistada através do pecado. E no caso aqui do início desse capítulo 5, Tiago diz que eles conquistavam essa riqueza à base da corrupção e da opressão, né? Nós vimos que os ricos daquela época, eles eram grandes proprietários de terra, e eles oprimiam os seus trabalhadores que lá trabalhavam para ceifar, para plantar, para colher, e eles defraudavam os salários. E assim, enquanto o ouro deles e a prata deles estava cheia de pó e de teia de aranha, os pobres eles passavam fome e todos os outros tipos de dificuldade. E os ricos, eles permaneciam insensíveis quanto a isso, e eles continuavam desfrutando dessa riqueza sem prestar o devido auxílio, a devida ajuda a esses pobres. Historicamente, irmãos, quando a gente tem esse tipo de cenário, onde ricos oprimem pobres, ou no sistema de governo reprime uma população, mais cedo ou mais tarde vai acontecer uma revolta do povo. A revolta desses que estão sendo oprimidos. Por conta das dificuldades que esses povos enfrentam, a tendência é que eles busquem justiça própria, né? A tendência de que essa opressão, ela crie no coração deles ira, raiva, né? Eles passam da opressão desses ricos contra eles a uma revolta muito grande, uma busca por justiça, uma justiça que não veio, né? Então eles tendem a fazer justiça com as próprias mãos. Então Tiago agora ele vai dirigir a essas pessoas uma exortação, na intenção de conduzi-los a uma resposta que não leve eles a pecar. Ele estimula esses oprimidos a descansarem na plena justiça de Deus, na plena e certa justiça de Deus, e que essa atitude deveria guiar eles para uma única ação possível, que era a de ser pacientes. Então nós temos aqui no texto, nas palavras de Tiago, um incentivo, nós temos uma advertência e nós temos exemplos que Tiago nos dá sobre essa ação da vontade humana chamada paciência. Então, vamos ver primeiro o incentivo que Tiago dá à paciência, versos 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, o primeiro fato a ser destacado aqui, irmãos, é essa transição que ele sai da denúncia contra os ricos descrentes, e nós vimos que ele trata esses ricos do início do capítulo como ímpios, né? Ele não traz nenhuma palavra de esperança ou de arrependimento, e sim de um julgamento certo sobre a vida deles. E agora é fácil a gente observar o retorno de Tiago a tratar com os crentes pela forma familiar de tratamento que ele dá, chamando-os de irmãos. Você ali vários versículos de irmãos, irmãos, 3 vezes ele trata eles como irmãos. De uma forma bem específica aqui, Tiago vai incentivar
a paciência deles até o dia da vinda do Senhor, até o dia da volta de Jesus Cristo. E como ilustração, o autor ele vai utilizar a figura do lavrador, que precisa aguardar com paciência que a terra produza o precioso fruto do qual depende a sua vida. E da mesma forma que o agricultor que espera pacientemente a semente germinar, depois ele espera pacientemente que a plantação cresça, os crentes, da mesma forma, devem esperar pacientemente a volta do Senhor, que vai libertá-los e julgará os seus opressores. No caso aqui do texto, os ricos que os oprimiam e defraudavam. Mas enquanto paciente esperamos, nós devemos também, conforme Tiago diz, fortalecer o nosso coração. O que Tiago recomenda é um firme apego à fé em meio a tantas dificuldades e provações que todos nós enfrentamos. Existe uma questão, irmãos, que é bem importante aqui no verso 8. Tiago usa de argumento e incentivo que o exercício da paciência é o fato de que a volta de Jesus está próxima. É isso que Tiago diz. Tiago escreveu isso há quase 2000 anos atrás. Os destinatários originais aqui da carta, eles esperavam a volta de Cristo como algo iminente, que estava próximo a acontecer. Aí a gente deve se perguntar, será que esse argumento seria significativo para nós ainda hoje? Repare que é algo que nós temos que prestar bastante atenção. Aqueles irmãos daquela época esperavam que a volta de Cristo poderia acontecer a qualquer instante. Então, passando tanto tempo, eles estariam totalmente equivocados quanto a isso? Passou 2000 anos e Jesus não voltou. Será que eles estavam totalmente errados quanto a essa esperança que eles possuíam? Será que esse argumento, que a gente deve ser pacientes por Jesus estar voltando, possui alguma relevância para nós hoje, já que naquele tempo eles esperavam e isso não aconteceu? Então a resposta para essa questão é que a convicção dos primeiros cristãos de que a volta do Senhor estava próxima, ou que ela era iminente, significava que eles acreditavam plenamente que isso poderia acontecer num breve período de tempo, não que isso obrigatoriamente tinha que acontecer. Esse é o ponto. Da mesma forma que Jesus, eles não conheciam nem o dia, nem a hora, mas eles agiam e ensinavam os outros a agirem como se a geração deles fosse a última. Então, quase 20 séculos depois, nós vivemos exatamente a mesma situação do que aquele povo. Esta nossa década, ela pode ser a última da história da humanidade, mas pode não ser. Nós devemos sim viver sobre esse princípio de que a volta de Cristo está próxima e não tarda. Então, o conselho de Tiago aqui para nós é o mesmo que foi dado para os leitores no início do primeiro século. Sede pacientes e fortaleçam os vossos corações. Vivam na plena esperança de que Jesus não tarda a voltar. Imaginem que estamos fazendo uma longa e solitária viagem, tá? Vamos ilustrar isso aqui. De repente, nós chegamos num grande deserto. Nós não temos como voltar atrás, nós temos que prosseguir na nossa viagem. A única opção é enfrentarmos o deserto. Se o caminho a prosseguir, ele for um desconhecido para nós, se nós não soubermos o que nós enfrentaremos depois do deserto, ou o que nos espera nesse deserto, a tendência é que o desânimo tome conta durante o tempo que estaremos enfrentando esse caminho tão difícil, tão cheio de sofrimento. Não saber quanto tempo eu vou passar por aquela situação, por esse deserto, não saber o que eu vou encontrar após esse deserto, e nem saber se eu encontrarei de fato alguma coisa lá, pensando que talvez o deserto seja tudo que existe. Você não sabe o que tem. E se depois do deserto tiver algo ainda pior do que o deserto?
Então o desânimo, a falta de esperança, o medo do desconhecido que nós iremos enfrentar, tudo isso poderá acontecer durante essa viagem pelo deserto. Mas se ao contrário, se eu tiver plena certeza de que depois que eu cruzar esse deserto, eu encontraria um lugar de campos verdes, de muita água, de comida, um lugar habitado por um povo de paz, que sempre recebe as pessoas que chegam ali com muito amor e hospitalidade. Então, nesses momentos de dificuldade no deserto, nesses momentos de intenso calor, de sede, de desidratação, de cansaço, eu teria sempre em mente isso que me espera após o deserto, esse local belo, com água, um refúgio que eu vou encontrar depois do deserto. Essa esperança de encontrar algo melhor me levaria muito mais longe do que se eu fosse sem saber o que vai acontecer, sem saber o que me espera nessa viagem. Então, da mesma forma, irmãos, saber o que me aguarda na eternidade deve ser a esperança que me sustenta no meio das dificuldades da vida. Em momentos de sofrimento, a certeza da volta de Cristo e da eternidade que nós teremos na presença do nosso amado é que deve nos sustentar e nos manter. Que esperança, irmão, o homem possui longe de Deus e de Cristo. Qual esperança o homem tem? Que certeza alguém pode ter do que vai acontecer após a sua morte? O evento, irmãos, da morte e ressurreição é o que nos dá a plena certeza, a plena convicção e a mais bela esperança, irmãos. É o que Paulo trata no capítulo 15 de Romanos. Eu vou ler algum trecho aqui. Ele diz assim, a partir do verso 2: por meio deste evangelho vocês são salvos, o evangelho de Cristo, a cruz de Cristo, desde que vocês se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo as Escrituras, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E aí ele dá as evidências. E Jesus apareceu a Pedro, depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois, apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois desses, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. E aí ele prossegue, no verso 20 ele fala ainda mais: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo a primícia daqueles que dormem. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. A palavra de Deus, irmãos, através do apóstolo Paulo, nos dá uma firme esperança. Assim como aconteceu com Cristo, acontecerá comigo também. Não porque eu deposito a minha fé em mim mesmo, ou nos meus méritos, ou em obras boas que eu posso fazer, nem porque eu deposito a minha confiança no fato histórico de que Jesus morreu e ressuscitou, mas porque eu deposito a minha total confiança no fato de que Jesus morreu pelos meus pecados e ele ressuscitou em glória, vencendo a morte de maneira definitiva. E isto foi visto por muitos que testemunharam e escreveram a nós hoje. É isso que nos garante, irmãos, é isso que nos dá plena certeza. Aonde você encontra certeza como essa no mundo? Qual religião prega isso? Onde a gente poderia encontrar uma esperança tão viva para a gente atravessar as dificuldades da nossa vida, os momentos de sofrimento? Aonde, irmãos? É isso, irmãos, que nos dá esperança para a gente enfrentar os momentos difíceis
que vêm e vão na nossa vida. É isso que me capacita a ter paciência quando eu sou perseguido. É essa esperança que me dá paciência nos momentos que eu sou humilhado, nos momentos que eu sou maltratado, nos momentos que eu sou ofendido. E aí eu pergunto para que a gente me reflita sobre isso. Será que você possui essa esperança, irmãos? Será que você também possui essa viva esperança que Paulo escreve aqui de maneira tão clara? Aconteceu com Jesus, vai acontecer contigo também. Creia neste Evangelho. Do que você tem medo, irmão? Pense um pouquinho nos seus medos. Você tem medo de enfrentar o momento da sua morte? Sabe quando você pensa, será que hoje fosse meu último dia de vida? Eu fico apavorado com esse pensamento? Será que isso me deixa angustiado? Será que você tem medo do desconhecido? Não ter a plena certeza do que vai acontecer após a sua morte? E o que tem te sustentado nos momentos de sofrimento e dificuldade? Quando você está passando por alguma dor, algum momento difícil, o que te sustenta nessas horas? Em que você se agarra? Em que você se apega? Na família? Em remédios? Em livros de autoajuda? Ou você se agarra nessa esperança que Cristo nos dá através do seu Evangelho? Você é alguém que desaba facilmente? Ou a certeza do que te espera te sustenta em tempos de crise? Pense nisso um pouco, irmãos. Isso pode nos dar claros indícios de que nós estamos no lugar errado, de que nós estamos com o nosso coração focado em algo errado. É importante que a gente pense e medite para que a gente não erre e que a gente deposite a nossa esperança naquilo que de fato tem valor. Então, depois desse incentivo, Tiago agora vai nos advertir contra a falta de paciência, verso 9. Ele diz ali: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. À primeira vista aqui, irmãos, esse versículo parece não haver muito com o contexto do parágrafo em si, a não ser apenas pela ênfase ali do julgamento que se aproxima. Entretanto, irmãos, a queixa contra os outros é claramente uma tentação que nos acompanha quando a gente está sob pressão das circunstâncias ou de momentos difíceis, né? Quantas vezes nós nos deparamos atirando as nossas frustrações de um dia difícil, de um dia estressante, em cima dos nossos amigos íntimos ou de nossos familiares? Quantas vezes a gente não faz isso, né? Toda a pressão que você passa, o sofrimento do dia, você vem e descarrega em pessoas próximas, pessoas que você ama. Se você tem alguma dúvida disso, pergunte para quem mora com você na sua casa e veja se isso já não aconteceu algumas ou várias vezes, né? Então a palavra queixeis aqui, irmãos, ela também pode ser traduzida por murmureis, e ela pode ter dois significados: que os crentes não devem se queixar das dificuldades dos outros, ou que eles não devem acusar os outros por causa das suas dificuldades. Então é bem provável e perfeitamente possível que as duas ideias estejam empregadas juntas aqui no texto. Que a gente não deve reclamar da dificuldade dos outros e muito menos acusar os outros por conta das nossas dificuldades. Nós não sabemos ao certo, o texto não nos diz exatamente que queixas os destinatários aqui da carta possuíam contra os outros, que queixas eles estariam fazendo aos outros, mas é muito provável, por conta do contexto, que eles estavam se queixando dos ricos que os oprimiam e os arrastavam aos tribunais. Tiago já tinha feito uma advertência a eles sobre não falar mal um dos outros. Lá no capítulo 4, verso 11, ele diz claramente: irmãos, não falei mal um dos outros, né? E Tiago cita
duas razões para a sua advertência contra a falta de paciência. A primeira é para não ser julgados. Tiago segue literalmente um princípio que seremos tratados por Deus da mesma forma que a gente trata os outros, né? Jesus ensina isso, lá em Mateus 6, 14 e 15, ele diz: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então Deus nos trata da mesma forma com que nós tratamos. Se nós não conseguimos perdoar o nosso irmão, não espere que Deus te perdoe. Então, várias vezes na carta, ao longo de toda a epístola de Tiago, nós vemos que Tiago se preocupa de que os cristãos seriam julgados dos seus pecados. Tiago certamente ele quer alertar para que eles evitassem isso. Ao ficarem impacientes e falarem mal dos seus opressores, condenando-os muitas vezes no seu falar, eles deixavam de ser as vítimas e se tornavam os réus, sujeitos ao julgamento de Deus. A segunda razão que Tiago dá ali é porque o juiz está às portas. É mais uma expressão que Tiago tira das palavras de Jesus, lá em Marcos 13, 29. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo, às portas, é o que diz Jesus. O juiz aqui, sem nenhuma dúvida, é Jesus Cristo em sua segunda vinda, quando ele virá para julgar o ímpio e fazer a justiça tão ansiosamente aguardada por esse povo que estava sendo oprimido. Tiago alerta para que eles não tomassem de fazer justiça com as próprias mãos, mas que eles esperassem com paciência pelo juízo certo de Deus. Uma razão, irmãos, para esse ressentimento que nos leva a nos queixar das outras pessoas, e esse fato mostra uma falta de perdão da nossa parte pelos outros e, consequentemente, a busca por justiça própria, é que nós, na grande verdade, nós não temos fé na justiça e no governo moral de Deus. Na carta de Paulo aos Romanos, Deus diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Se realmente, irmão, nós acreditássemos nisso, nós não tentaríamos consertar as injustiças por nós mesmos. Nós não tentaríamos tantas vezes fazer justiça com as nossas próprias mãos. Foi por causa da confiança total que Jesus tinha no amor e na absoluta justiça do seu Pai, que Pedro nos diz que o qual, quando injuriaram, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Pedro relata aqui a atitude de Jesus quando ele estava sendo condenado injustamente, e ele diz que Jesus ele não revidou, ele não ameaçou, ele não se queixou daquela situação. Quando Deus diz que não devemos nos vingar a nós mesmos, ele quer dizer que ele é que fará a vingança. Por mais difícil, irmãos, que seja para nós hoje observarmos isso, porque o que nós vemos diariamente é o que? Corrupção, imoralidade, desordem, violência, enfim, tudo passando aparentemente impune diante dos nossos olhos. Mas tenha uma certeza, irmãos, é tão impossível quebrar a lei moral de Deus, quanto seria impossível quebrar a lei da gravidade. O homem que pratica a maldade ou que faz injustiça é quem será o grande prejudicado no fim das contas, e não aquele que ele mesmo prejudicou. Como um juiz justo, Deus não permite em nenhuma circunstância que a sua lei seja transgredida sem que a pessoa receba um dia a devida punição pelos seus atos. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Deus é o justo juiz e vai cumprir com a sua justiça. Deus
Ele nunca vai permitir que todos esses casos, escândalos, permaneçam impunes. Ele nunca vai permitir. A gente deve descansar e ter paciência nisso. A gente deve fazer a nossa parte, deve votar consciente, deve ir quando há possibilidade de manifestação, onde há uma possibilidade de reverter isso de maneira dentro da lei. Mas a gente deve ter a paciência, se tudo der errado, descansar que Deus um dia vai julgar e vai punir todas essas coisas. Se realmente nós tivermos certeza da justiça de Deus, nós não seremos tentados, irmãos, a fazer justiça com as nossas próprias mãos. Ao invés disso, irmãos, nós vamos orar com compaixão por aqueles que nos prejudicam ou possam nos prejudicar ainda na nossa vida. Então, mais uma vez, algumas perguntas para meditação e reflexão. Você consegue, irmão, descansar nessa certeza da justiça de Deus? Você é uma pessoa explosiva, como se diz, com um pavio curto? Qualquer coisa estoura e sai xingando, e sai falando, e sai buscando justiça? Que nada mais é do que isso, né? Como alguns dizem, quer saber se é cristão de verdade? Vai lá e dá um belo pisão no pé dele. Você vai perceber a reação, se realmente o coração dele está firmado naquilo que Deus ensina. Você consegue perdoar facilmente? Ou você é daqueles que não consegue perdoar ninguém, que guarda rancor, não quer mais saber da pessoa? Frequentemente você se vê criticando os outros ou encorajando os outros? Qual a tua reação quando você percebe alguém falando mal de outro, ou que vem falar mal de outro para você? Como você reage a isso? Você encoraja, incentiva, fala junto? Ou você toma a atitude que Deus quer, de cortar isso pela raiz e não fazer justiça própria? E se fosse você no lugar de Cristo, você conseguiria se manter calado diante dos seus acusadores? Diante daqueles que agrediram a Cristo injustamente? Você conseguiria ter a mesma atitude de Cristo? Permanecer calado, não revidar, não se queixar e descansar sobre essa certeza do justo juízo de Deus? Parece algo difícil, né, irmãos? Parece algo que é impossível. Mas é isso que Deus quer de nós. Que a gente viva de uma maneira que o mundo diga, é impossível viver assim. Que o mundo realmente veja em nós modelos de algo impossível de acontecer. Porque para nós, homens, é impossível que um homem levante sua mão e glorifique a Deus com a sua vida, a não ser que Ele faça por nós. Então, depois das palavras de incentivo e de advertência, Tiago finaliza com os exemplos de paciência. Os versos 10 e 11. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Então Tiago menciona aqui como exemplos de paciência e resistência no meio da tribulação, os profetas e Jó. Em Mateus 5,12, nós vemos Jesus também encorajando seus discípulos a enfrentarem com coragem a perseguição que certamente viria sobre eles. E ele usa também o exemplo dos profetas. Jesus diz, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então ele diz, vocês vão sofrer perseguição, vocês vão sofrer, e isso vai acontecer porque com os profetas foram assim, antes de eu vir. Então isso vai acontecer com vocês também. Tentem encorajar eles com o exemplo dos profetas. Então Tiago diz que os profetas são um exemplo bem específico e claro
para que a gente aprenda sobre paciência e sobre sofrimento. E sempre é bom ressaltarmos que esse sofrimento que os profetas passaram, ele não vinha por causa de algum erro da parte deles, mas especificamente por conta da sua fidelidade à vontade de Deus. E o verso 11 aí de Tiago, ele começa com a frase: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Irmãos, eu creio aqui que se você está com a Almeida Revista Atualizada, que é exatamente como eu li, eu creio que não foi uma das mais felizes das traduções, tá? A gente pode encontrar na Revista e Corrigida e na Corrigida Fiel a melhor tradução para essa sentença, que seria: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ao invés de felizes, o original do grego é melhor traduzido quando a gente usa bem-aventurados. Primeiro porque Tiago, durante a carta inteira, ele usa diversas referências ao Sermão do Monte e às bem-aventuranças de Jesus, que está lá em Mateus capítulo 5. E segundo, e mais importante, porque felicidade, ela normalmente sugere uma reação emocional e subjetiva. E bem-aventurança é uma aprovação e uma recompensa objetiva e inalterável que a gente recebe de Deus. É uma diferença grande aqui de contexto. Então, assim como os profetas receberam essa bem-aventurança, essa recompensa, por serem fiéis na tribulação, da mesma forma Tiago diz que aconteceu com Jó. Embora que, se você já leu o livro de Jó, você vai ter visto que Jó reclamou amargamente do sofrimento que Deus tinha permitido sobre a vida dele. Jó, ao contrário de se abater, ele não, apesar de muitas vezes até murmurar contra Deus, ele nunca abandona a sua fé. Diante da incompreensão, ele se apegou em Deus e continuou a esperar em Deus. Então, a atitude de Jó diante do sofrimento não é daquelas passivas que não questiona nada. Jó lutou, Jó questionou, Jó protestou, Jó argumentou, Jó lamentou. Algumas vezes a gente pode dizer que até Jó desafia Deus com as suas palavras, mas a chama da sua fé em Deus, em momento algum, se apagou. Um comentário de João Calvino sobre o exemplo de Jó resume bem isso aqui. João Calvino disse que Jó, às vezes, falhou por causa da enfermidade da sua carne e murmurou em si mesmo. Contudo, ele se rendeu completamente a Deus e estava pronto a ser restringido ao governo por ele. Então, Jó, por muitas vezes, por conta da enfermidade, das dificuldades, ele murmura, ele reclama, né? Mas ele se rende totalmente à soberania e ao governo de Deus. Então, nós sabemos aqui, irmãos, que Tiago ele escreve para judeus convertidos e todos eles sabiam muito claramente a história de Jó. Todos eles conheciam muito bem e eles sabiam o fim que Jó tinha tido, que Deus restituiu Jó em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. E a razão para esse final feliz, Tiago diz: porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Então, semelhantemente ao que ocorreu com Jó, depois de suportar pacientemente o sofrimento injusto, eles também haveriam de receber misericórdia da parte de Deus. Eles deveriam aguardar com paciência o dia que o Senhor os restituiria. Então, como Tiago escreve para pessoas familiarizadas com os exemplos de Jó, eles também familiarizados com o exemplo dos profetas. Mas, diferentemente de nós, nem todos nós temos o conhecimento suficiente para a gente entender o alvo que o autor aqui queria atingir. Por isso eu quero falar um pouquinho mais sobre esses exemplos, o exemplo dos profetas e os Jó. Os profetas, irmãos, foram homens que andaram com Deus. Eles ouviram audivelmente muitas vezes a voz de Deus. Eles falavam em nome de Deus, mas eles também passavam por grandes aflições. Eles passaram por momentos de grande provação, por momentos de grande sofrimento, mas eles foram pacientes. Perdão. Muitas vezes eles desfrutaram dos privilégios
por serem profetas escolhidos de Deus, e também desfrutavam de diversas provas e dificuldades que caminhavam junto na vida do profeta. Você verá, a partir do momento que você lê sobre eles, a partir do momento que você conhece os profetas bíblicos, que privilégio e sofrimento caminham lado a lado na vida desses homens. Citando brevemente alguns exemplos. Isaías, um dos grandes profetas do Antigo Testamento, ele não foi ouvido pelo seu povo. A tradição hebraica nos diz que ele morreu cerrado ao meio. Jeremias, outro profeta, conhecido como profeta chorão. Será que ele sofreu pouco? Jeremias foi preso, foi jogado num poço, foi maltratado por pregar a verdade. Jeremias, ele presenciou o cerco de Jerusalém e ele chorou ao ver o seu povo sendo destruído. Daniel foi banido da sua terra e sofreu pressões inúmeras quando jovem. Ele sofreu ameaça, perseguição por causa da sua fidelidade a Deus, a ponto de ser jogado numa cova cheia de leões. Ezequiel, outro profeta, também duramente perseguido. Mas Jesus nos diz que bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriardes e vos perseguires, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas antes de vós. Palavra de esperança, de consolo. Paulo também diz: ora, todos quantos vierem piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não se engane, irmãos, com falsos profetas, com falsos evangelhos triunfalistas que estão sendo pregados em nossos dias. Não se engane, irmãos. Nem sempre a obediência a Deus produz vida fácil. Ou porque você segue a Cristo, sua vida vai ficar cada vez mais fácil. Se a igreja foi perseguida, ela vai se tornar mais fiel? Não. Mas uma coisa é certa, irmãos. Se ela for mais fiel, certamente ela vai ser mais perseguida. É certo, irmão, o mundo anda na contramão da palavra de Deus. Quanto mais fiel uma igreja é, mais perseguida ela vai ser. Isso significa que Deus não nos poupa das aflições, irmãos. Essa é uma verdade. Deus não nos poupa do sofrimento, mas a gente tem a certeza de que Deus cuida de nós durante esses períodos de sofrimento. O Deus do universo, Ele cuida de nós. Sobre o exemplo de Jó, as circunstâncias estavam contra Jó, os homens estavam contra Jó, a sua esposa estava contra ele, seus amigos estavam contra ele, Satanás estava contra Jó, e Jó pensou que inclusive Deus estava contra ele. Mesmo assim, qual foi a atitude de Jó? Ele perseverou, ele provou que um homem, ele pode amar a Deus acima dos seus bens. Ele provou que o homem, ele pode amar a Deus acima do que a sua família. Ele provou que o homem pode amar a Deus acima da sua própria vida. Jó era um homem piedoso, um homem justo, era um homem próspero, era bom pai, era sacerdote da sua família. Ele era um cara preocupado com a glória de Deus. Deus dá o testemunho a respeito de Jó. Satanás, ele vem provar Jó com a permissão de Deus. Deus permite que Satanás vá provar a Jó. E nisso Jó perde todos os seus bens. Jó perde todos os seus filhos. Jó perde a sua saúde, o apoio da sua esposa e o apoio de seus amigos. Mas Jó esperou pacientemente no Senhor, e Deus o honrou,
restituindo de todas as coisas que ele havia perdido. Com todo esse sofrimento de Jó, ele pôde conhecer melhor o caráter de Deus. A maior bênção que Jó recebe não foi a saúde, não foi a riqueza que lhe foram restauradas, mas diante desse período de grande tribulação em sua vida, Jó, através desse exercício de paciência, ele adquiriu um conhecimento mais profundo de Deus. Essa foi a grande bênção que o sofrimento trouxe a Jó. Ele pôde conhecer Jó mais profundamente. Romanos 15:4, Paulo nos diz: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então esses exemplos, irmãos, que Tiago nos dá, e o fato de quanto mais a gente conhece a Bíblia e esses exemplos, mais a gente pode aprender e encontrar nestes exemplos os motivos que Deus nos consola e nos estimula em nossas tribulações, nossas provações, e consequentemente, através dessa busca pela palavra de Deus e pelos exemplos contidos nela, produzir em nós paciência, conforme Tiago diz. Então nós podemos tirar daqui algumas lições bem importantes. Eu vou tratar duas de formas distintas. A primeira, sobre como possuímos nas Escrituras inúmeros exemplos para a gente enfrentar todos os tipos de situações que podem ocorrer conosco. Além de também nela encontrar diversos exemplos de conduta que a gente deve se espelhar e seguir. A Bíblia, ela é o nosso manual, a nossa única regra de fé e prática. A grande verdade, irmãos, é que para a nossa vida aqui na terra e para a nossa vida eterna, um bom conhecimento da Bíblia e dos seus exemplos possui muito, mas muito mais valor do que qualquer curso superior que você possa ter frequentado. Não há nada de conhecimento que substitua a importância de se conhecer as Escrituras para a nossa vida. Nada, irmãos. Como disse o salmista, no Salmo 119:93, jamais me esquecerei dos teus preceitos, porque é por meio deles que preservas a minha vida. A segunda lição, irmãos, é sobre como o meu próprio exemplo de vida pode aproximar as pessoas de Deus e das Escrituras, ou como o meu próprio exemplo de vida pode afastar as pessoas ainda mais de Deus e das Escrituras. Como tem sido, irmãos, o teu testemunho pessoal, o teu testemunho de vida? As pessoas conseguem olhar para você e ver Cristo em você? Será que as pessoas poderiam encontrar na sua vida exemplos de paciência, conforme o que Tiago nos ensinou até aqui? Será que olhando para a vida de vocês, as pessoas poderiam encontrar algum tipo de exemplo que também poderia ser usado por Tiago para falar sobre paciência? Que a gente reflita nisso, irmãos. Para concluir, Tiago, ele nos incentiva a prática da paciência. Ele nos adverte sobre a falta dela e ele nos fornece exemplos preciosos que devem nos inspirar e nos ensinar. Sede pacientes, irmãos, nos momentos de dificuldades, nos momentos de provações, nos momentos de luta, nos momentos de perseguições. Sede pacientes. Essa é a mensagem de Tiago para nós hoje. Mas lembrem-se disso,
E nunca mais se esqueçam. Deus nunca disse que seria fácil. Deus nunca disse que segui-lo seria uma tarefa simples, uma tarefa fácil. Mas Ele disse, irmãos, que valeria a pena. Não vai ser fácil, mas vale a pena, meus irmãos. Vamos orar.